Boa noite a todos, muito bom estar com vocês em mais um domingo de exposição da Palavra de Deus, mais um domingo que nós estamos tendo o privilégio de poder transmitir a mensagem do Senhor através deste vídeo para você que nos assiste. Então, nós estamos felizes com essa oportunidade que Deus tem nos dado. Nós estamos já há alguns meses refletindo, meditando no livro de Juízes, e nessa semana nós vamos dar continuidade a essa série de mensagens. A série de mensagens intitulada Um Só Deus. A história de um povo que insistia no seu erro, que vivia em um ciclo de desobediência, arrependimento, correção, mas que voltava a errar, a cometer os seus erros, se afastar do Senhor e novamente viver tudo aquilo que já tinha vivido antes. E a gente começou na semana passada a falar sobre um novo juiz, um novo líder, um novo libertador que o Senhor escolheu para mais uma vez libertar o seu povo em um tempo de desobediência. Existia uma característica específica nesse período, o período em que Deus levanta esse novo juiz chamado Sansão, é que o povo estava vivendo um período de esterilidade espiritual, de cegueira. O povo estava fazendo aquilo que era errado, imaginando fazer o que era certo. E nós vimos na semana passada que de forma milagrosa Deus providenciou o nascimento de Sansão. Aprendemos que Deus sempre salvou e sempre vai nos salvar através de um milagre, através de uma forma impossível. A mãe de Sansão, ela não podia gerar filhos, ela era estéril. Ainda assim, Deus interviu no ventre daquela mulher e proporcionou àquele casal o nascimento daquele homem que seria o libertador do povo de Israel, que estava sob o domínio do povo filisteu. A história de Sansão também marca uma característica diferente. Sansão foi o único escolhido por Deus antes de nascer. Todos os outros juízes, todos os outros homens, e havia também uma mulher chamada Débora, eles foram chamados por Deus depois que já tinham nascido, quando já estavam adultos. Sansão não. Antes mesmo de ser concebido, o Senhor o escolheu. Vimos que Sansão ele cresceu e Deus o abençoou, e o Espírito de Deus estava com ele. Até aqui, nós vimos, como eu disse no início, que existia um ciclo na história do povo de Israel no período de Juízes. O povo ele se rebelava contra o Senhor, sofria as consequências da sua rebelião, se juntava a um povo inimigo. Deus permitia que esse povo estrangeiro subjugasse o povo de Israel. O povo de Israel, por conta do sofrimento que estava sofrendo, que estava sendo lhe causado, se arrependia. Deus enviava um juiz. Esse juiz libertava o povo. E após essa libertação, o povo vivia um período de paz. Só que após a morte, após esse juiz sair, uma nova rebelião acontecia. O povo novamente se rebelava. E tudo voltava a acontecer novamente. O que nós vemos no período de Sansão é que há uma quebra nesse ciclo. E a quebra desse ciclo se dá justamente na falta de arrependimento do povo. E o povo ele não se arrepende justamente por conta da temática que nós falamos, meditamos há 2 semanas atrás. O povo fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos, mesmo que isso fosse exatamente o que era reprovável aos olhos do Senhor. Ou seja, o povo estava fazendo aquilo que era errado, julgando fazer o que era certo. Isso é consequência dessa cegueira. Isso era consequência de corações, de mentes completamente secularizadas, dominadas por uma cultura pagã que chamava o errado de certo. Uma cultura onde cada um
julgava o que era certo de acordo com o seu próprio coração. A pior coisa é fazer o que é errado achando que é certo. Existe uma cantora mineira chamada Lorena Chaves e ela tem uma música que eu gosto muito que diz o seguinte: quem não conhece a luz não sabe o que é escuridão. Essa frase dessa canção contemporânea reflete exatamente como vivia o povo de Israel no período de Sansão, o período onde eles estavam sendo subjugados pelo povo filisteu. E hoje a gente vai começar a falar um pouco sobre a vida de Sansão após ele se tornar adulto. E a gente vai ver um pouco do perfil do último juiz levantado por Deus. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia em Juízes 14. E eu queria ler os 4 primeiros versículos, onde nós vemos a primeira narrativa de Sansão já em fase adulta. E é sobre isso que nós vamos falar, os primeiros acontecimentos da vida adulta de Sansão. Juízes 14:1 diz o seguinte: Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina. Consigam essa mulher para ser a minha esposa. Seu pai e sua mãe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir uma esposa? Sansão, porém, disse ao seu pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. A grande questão é: havia um domínio dos filisteus sobre o povo de Israel, mas não havia arrependimento. Quando nós olhamos para os outros períodos da nação de Israel narrados no livro de Juízes, o que nós vemos é que o povo se arrependia após um período de sofrimento. O que nós podemos ver aqui é que era um domínio que não era militar nem político. O domínio era um domínio cultural. Havia uma acomodação, uma conformação do povo de Israel ao domínio pagão dos filisteus sobre o povo. O povo estava sendo dominado, mas estava acomodado com aquele domínio. E é interessante que nós observamos no versículo 4, o último que nós lemos, que aquilo que estava acontecendo vinha do Senhor. Quando a gente para analisar e olha os capítulos anteriores, como Juízes 12 e 13, como nós vimos na semana passada, especialmente, e quando a gente olha para toda a palavra de Deus, a gente pode se deparar com um contrassenso. Porque as primeiras palavras de Sansão, já adulto, são palavras dele fazendo algo reprovável aos olhos do Senhor. Ele, nesse momento, desejava se casar com uma mulher estrangeira, uma mulher filisteia, uma mulher que era da nação pagã, que subjugava o povo de Israel naquele momento. Sansão queria o que o Senhor reprovava e falou que ela era do seu agrado. A palavra de Deus proibia esse tipo de casamento. E a palavra que ele usa, a expressão que ele usa, dizendo que aquela mulher era do seu agrado, é exatamente a mesma expressão do hebraico, referida lá no início do capítulo 13, como nós vimos há 2 semanas atrás, quando a palavra de Deus diz que o povo fazia aquilo que lhe agradava, ou aquilo que era correto, justo aos seus próprios olhos, aquilo que era reto aos seus próprios olhos. Então, a avaliação de Sansão não era baseado em Deus e na sua palavra, mas sim sobre o critério do seu próprio coração. Sansão aqui foi escolhido como libertador do povo. E, ao mesmo tempo, ele demonstra que ele estava igual ao seu povo. Isso explica a falta de arrependimento nesse ponto.
Se antes o povo sofreu uma opressão política e militar, nesse momento o povo sofria com uma conformação, com uma acomodação cultural, uma acomodação religiosa. O povo estava completamente entregue à sua idolatria e por isso não houve arrependimento. Eles estavam errados, mas estavam achando que estavam fazendo o que era certo. E a atitude de Sansão ao escolher a sua esposa demonstra que ele estava caminhando na mesma linha que o seu povo. Deus reprovava esse casamento não por uma questão racial. O que Deus reprovava era a união de alguém do povo de Deus com alguém que fosse parte do povo pagão, que não confessasse o único e verdadeiro Deus como Senhor de sua vida. O que nós vemos aqui é um problema confessional. O que vemos é que Deus sempre reprova o casamento entre pessoas que não amam a Deus acima de todas as coisas. Isso não está só no Antigo Testamento, é o mesmo princípio que está no Novo Testamento, aquilo que o apóstolo Paulo chama de julgo desigual. Sim, Deus sempre reprovou que um crente verdadeiro se relacione intimamente, de forma conjugal, com um descrente. É um princípio que começa no Antigo Testamento, permanece no Novo Testamento e continua até os dias de hoje. Isso fere o mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas. Porque é impossível você se tornar uma só carne com alguém que não ama a Deus acima de tudo. Como se tornar uma só carne com alguém que não vive em obediência a isso? Você só consegue fazer isso se você também tiver colocado Jesus em segundo plano. E esse foi o problema de Sansão nesse momento. Vemos aqui, logo no início do ministério de Sansão, o seu primeiro pecado. Mas vemos também a soberania de Deus, no versículo 4. Um Deus que age apesar dos nossos pecados. Que ele age apesar dos nossos pecados e até mesmo através dos nossos pecados para que os seus propósitos se cumpram. Não foi Deus que planejou o pecado, não me interprete errado. O que eu estou falando é que Deus é maior do que o pecado. Que apesar da nossa desobediência, dos nossos erros e do nosso pecado, Deus, ele é poderoso e soberano para agir através de uma situação pecaminosa, fruto da nossa desobediência, da nossa idolatria, do nosso egocentrismo, do nosso egoísmo, para que os seus propósitos se cumpram, apesar da gente, muitas vezes, trabalhar contra. Deus, ele é soberano. Havia uma conformação. Havia uma acomodação cultural. Não havia o conflito como nas outras situações. E o que nós vamos ver daqui para frente é que o casamento de Sansão é o estopim para que esse conflito exista e para que o povo de Israel e Sansão acordem para a necessidade de libertação. Deus faz isso para que os seus propósitos se cumpram. Ele faz isso caso seja necessário. Sansão estava tão obstinado em contrair esse matrimônio que o Senhor, ele reprova a atitude de Sansão, mas age através dessa situação. E é o que nós vemos a partir do versículo 5 até o versículo 9. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura. Sansão foi para Tímina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tímina, de repente um leão forte veio rugindo em direção a ele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem para o seu pai, nem para sua mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. E nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel e eles também comeram, mas não lhe contou
que tinha tirado o mel do cadáver do leão. O que nós vemos aqui é a força e a fraqueza de Sansão. A força física de Sansão na forma como ele mata esse leão. A palavra de Deus diz que ele mata como se fosse um cabrito. E ele faz isso com as suas próprias mãos. Mas nós vemos também a fraqueza de Sansão. A fraqueza de Sansão em querer insistir no plano de se casar com uma mulher que não era para ser sua esposa, que não deveria ser a sua esposa. Vemos também uma atitude de Sansão que a princípio parece não ter nada demais. Ao ver o cadáver do leão no caminho, um tempo depois, ele vê que ali se aproximou um enxame de abelhas e tinha mel. E Sansão pega aquele mel que estava ali próximo ao cadáver, em cima do cadáver daquele leão que ele matou, come aquele mel e leva o mel para sua casa e reparte com seus pais. E qual o problema disso? Além do fato de pegar o mel num lugar inusitado como o cadáver de um leão. Vocês se lembram, na semana passada, quando nós falamos do voto que o Senhor estabeleceu para com os pais de Sansão, o voto nazireu, que era cumprido por pessoas durante um período específico, um voto voluntário, mas que no caso de Sansão foi feito antes mesmo dele ser concebido, que seus pais obedeceram, cumpriram esse voto pelo seu filho até que ele nascesse, e Sansão deveria permanecer nesse voto até a sua morte? Pois é, um dos pontos do voto nazireu era que aquele que tinha esse voto com o Senhor não deveria tocar em cadáver algum, de homem ou de animal. Então nós vemos aqui Sansão mais uma vez desobedecendo o Senhor, quebrando o seu voto com o Senhor. Ao pegar esse mel, ele quebra um dos votos que ele fez. Mais uma vez, Sansão desobedece. Ele procura uma esposa de um povo pagão, ele toca em um cadáver, e você pode até questionar o seguinte: poxa, mas Sansão deveria estar com fome. O que tem de mais nisso? Será que a fome de Sansão, que talvez Sansão estivesse passando, não justificava ele descumprir um voto, ou melhor, a parte de um voto em um item que parece, aos nossos olhos, algo tão superficial? O que nós aprendemos aqui é que o fim não justifica os meios. Mesmo se tratando de uma necessidade física tão essencial como uma fome. A grande questão não é a motivação de Sansão em fazer isso, mas a grande questão é quantas vezes nós agimos como Sansão e justificamos com necessidades legítimas, como a própria fome, meios que desobedecem a Deus. Quando isso ocorrer com você, a tentação em desobedecer a Deus, em pecar, por conta de meios que você julga legítimos, ou até mesmo questões essenciais como a fome, que foi o caso de Sansão, não se lembre de Sansão, mas se lembre de quem é de fato o nosso verdadeiro Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo. Jesus, tendo fome, após jejuar 40 dias, ele foi tentado por Satanás a transformar pedras em pães. E ainda assim Jesus não pecou. O que nós vemos aqui é que não existe justificativas para o pecado. Não existem pretextos para desobedecer a Deus. E a partir do verso 10 até o verso 20 do capítulo 14, o que nós vemos é a festa de noivado de Sansão. E como ocorria essas festas de casamento, de noivado? Na verdade, o noivado e o casamento, eles compreendiam um único evento que durava muitos dias.
As pessoas ficavam noivas, a noiva era apresentada, era um ato público, a sociedade, a comunidade em volta era convidada, e depois de alguns dias de festa de noivado, não tinha um intervalo até o casamento. Mas o casamento era consumado no fim da festa. O homem tomava a mulher como esposa, e aquela festa era encerrada naquele momento. Era o reconhecimento público, onde toda a comunidade convidada testemunhava o compromisso que aquele homem estava assumindo com a família da noiva, em assumi-la como sua esposa, em amá-la e sustentá-la integralmente, em todos os aspectos. Só que existe um fato inusitado nessa festa de noivado. Durante a festa, Sansão resolve fazer uma aposta com alguns dos convidados filisteus. Afinal de contas, ele estava casando com uma mulher filisteia. A festa estava sendo feita no meio dos filisteus. Uma festa regada a bebida. Que no caso de Sansão específico, ele tinha como voto também não tocar em bebida. Fazia parte do voto nazireu ser abstêmio. O texto não deixa claro que Sansão estava bêbado, que ele bebeu, mas muitos comentaristas bíblicos defendem essa ideia, não só por conta da aposta, mas por conta dos acontecimentos subsequentes a esse fato durante a festa de noivado de Sansão. Sansão, ele cria um enigma e desafia 30 filisteus, amigos, convidados daquele casamento, a adivinhar esse enigma. E qual era a consequência? Caso eles adivinhassem, Sansão daria 30 vestes, 30 roupas de linho para aqueles 30 homens. Caso eles não adivinhassem, esses 30 homens filisteus deveriam dar 30 peças de roupa de linho para Sansão. Então os filisteus, eles ficam desesperados para ganhar essa aposta. E eles vão até a noiva de Sansão e ameaçam a noiva de Sansão de morte, ela e seu pai, caso ela não revele qual é a resposta do enigma. Então a esposa, a noiva de Sansão, melhor dizendo, vai até ele e implora a Sansão. Implora que Sansão lhe conte a resposta desse enigma. Sansão, em primeiro momento, diz não, de forma firme. Ele resiste. Mas no decorrer dos dias, depois de muita insistência, ele cede e fala para sua noiva, talvez bêbado, talvez um pouco alterado pelo álcool. Ele conta para a sua noiva a resposta desse enigma, e a sua noiva conta para esses 30 filisteus convidados da festa o resultado desse enigma. E qual é a atitude de Sansão após ele perder essa aposta? Uma atitude impulsiva, desequilibrada e violenta. O texto bíblico conta que Sansão, ele não vai lá no seu armário, no local onde ele guardava as suas roupas, e retira 30 vestes de linho para pagar a aposta. Ele desce até uma cidade vizinha e mata a sangue frio 30 homens. Retira a roupa desses homens e paga a aposta com a roupa que ele tirou de 30 pessoas. Ele assassina 30 homens simplesmente para satisfazer os seus caprichos. Quantas vezes nós ficamos assustados quando chega a notícia de alguém que foi morto simplesmente por conta de um aparelho de celular? Já vi notícias de pessoas que foram mortas por conta de um assalto onde o criminoso queria levar um par de tênis. Pois é, Sansão comete 30 assassinatos banais como esse para pegar essas vestes e pagar uma aposta que ele fez na sua festa de noivado.
E Sansão fica tão furioso por ter perdido a aposta que ele não volta para a festa de casamento. Ele vai para a casa dos seus pais e não consuma o casamento. Ele deixa a sua noiva sozinha. E a noiva ser abandonada na festa de casamento era uma vergonha para sua família. E o que a família dessa mulher, dessa jovem, faz? Dá a então noiva de Sansão em casamento a um amigo de Sansão que estava na festa. E ela se casa, ela consuma o casamento com outro homem e não Sansão, porque Sansão a abandonou. Ele não volta para a festa. Vemos mais uma vez aqui o retrato de um homem com o coração dominado pelo pecado. Um coração cheio de si, um coração orgulhoso e descontrolado. Por isso eu gostaria de avançar contigo para o capítulo 15 do livro de Juízes, onde nós vamos ver os fatos subsequentes ao abandono de Sansão, ao abandono da festa, da sua festa de noivado e casamento. Versículo 1. Algum tempo depois, na época da colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou-lhe um cabrito. Vou ao quarto da minha mulher, disse ele, mas o pai dela não quis deixá-lo entrar. Eu estava tão certo que você a odiava, disse ele, que a dei ao seu amigo. A sua irmã mais nova não é mais bonita? Fica com ela no lugar da irmã. Sansão lhe disse, dessa vez ninguém poderá me culpar quando eu acertar as contas com os filisteus. Então saiu, capturou 300 raposas e as amarrou aos pares pela cauda. Depois prendeu uma tocha com cada par de caudas, acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. Assim ele queimou os feixes, o cereal que iam colher e também as vinhas e os olivais. Sansão fica furioso, porque perdeu a aposta, porque perdeu a noiva. E o que ele faz? Ele destrói a colheita, a plantação dos filisteus. O que isso significava na época? A sociedade ali girava em torno da agricultura. O que Sansão faz é quebrar a economia do povo filisteu. Ele destrói com a economia de todo um povo por conta de uma consequência sua. Sansão, para se vingar daquelas pessoas que estavam na festa, se vingar daquele homem que se casou com a sua noiva, ele destrói a economia de todo um povo. E é interessante o cinismo de Sansão ao voltar um tempo depois para a casa do seu então sogro, como se nada tivesse acontecido, e se surpreender com o fato que sua noiva tinha se casado com outro homem após ser abandonada. E o pai daquela mulher, talvez até mesmo calculando a raiva, a fúria de Sansão, ele resolve então dar a sua filha mais nova em casamento a Sansão. Só que Sansão age de forma impulsiva e gera um outro conflito por conta da sua insensatez. Provoca mais violência e mais morte. Deus não aprovava a reação impulsiva de Sansão. Deus não aprovava toda aquela violência que estava acontecendo por consequência da atitude de Sansão. Mas o que nós estamos vendo aqui é Deus agindo através desse conflito que se desencadeava, justamente porque o povo estava cego e estava acomodado em uma situação onde estava sendo subjugado a um povo pagão. Sansão age de forma impulsiva e isso sim gera um conflito por conta da sua insensatez, que provoca ainda mais violência e morte. Vamos acompanhar a leitura a partir do versículo 6, o que acontece após esse episódio que nós vimos no capítulo 15, do 1 ao 5. Versículo 6 diz o seguinte: os filisteus perguntaram, quem fez isso? Responderam-lhes, foi Sansão, o genro do Tímnita, porque a sua mulher foi dada ao seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e seu pai. Sansão lhes disse, já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês.
Ele os atacou sem dó nem piedade e fez terrível matança. Depois desceu e ficou numa caverna da rocha de Etã. O que nós vemos aqui, meus irmãos, é que Sansão age de forma impulsiva, se vinga. Ele não promove justiça. A vingança produz outra vingança. O povo filisteu vai lá e mata a noiva de Sansão e o seu pai. Eles queimam pai e filha para se vingar de Sansão. Sansão, por sua vez, vai até aqueles homens e promove uma terrível matança. A atitude de Sansão custa a vida do seu sogro, de sua noiva, que gera uma sucessão de atos violentos e mortes. Sansão se vinga novamente, matando ainda mais filisteus, a ponto dele ter que fugir de lá, pois a guerra, de alguma forma, havia se desencadeado. Quantas vezes nós somos como Sansão? Agimos por impulso e buscamos uma justiça que é manchada pela vingança. Atitudes impulsivas e vinganças nunca geram justiça. Esse tipo de atitude só gera mais dor, mais sofrimento. As pessoas se ferem. Mas quando nos vemos diante da tentação de agirmos como Sansão, devemos não olhar para Sansão, mas devemos olhar para o nosso verdadeiro Salvador mais uma vez. E ver que o nosso verdadeiro Salvador não é aquele que é arrogante, orgulhoso e vingativo e impulsivo. Mas o nosso Salvador é aquele que é manso e humilde. O nosso Salvador é aquele que nos ensina a doar a outra face. É aquele que nos ensina a orar por aqueles que nos perseguem. A história de Sansão não termina por aqui. A história de Sansão não termina com ele fugido em uma caverna. Porque agora quem entra em cena são seus irmãos israelitas. Aqueles filisteus se encontram com alguns israelitas, é o que o texto bíblico vai dizer, e fazem uma proposta para capturar Sansão, achar Sansão e entregar nas mãos deles. O povo de Israel estava tão cego que não percebiam a escravidão que viviam. E não percebiam que Sansão era justamente aquele que haveria de libertá-los do povo filisteu. E o povo de Israel aceita a proposta do povo filisteu, acha Sansão. Sansão fica desesperado e fala com aqueles homens, com aquelas pessoas. Pede para que eles jurassem que não entregassem ao povo filisteu. E é interessante que o povo de Israel faz o seguinte: não, nós juramos, nós não vamos te matar, a gente só vai te amarrar e te entregar na mão dos filisteus. Ou seja, eles juraram que não iriam fazer uma coisa que na prática estavam fazendo. E eles entregam Sansão na mão do povo filisteu. Amarram Sansão e entregam para que a vingança do povo filisteu seja feita, custando a vida de Sansão. E por isso eu te convido a avançar até o versículo 14 do capítulo 15 de Juízes, onde diz o seguinte: quando iam chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos. Mas o Espírito do Senhor apossou-se dele, as cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada, e os laços caíram de suas mãos, encontrando a carcaça de um jumento. Pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. Disse então: com a queixada de jumento fiz deles montões. Com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada e o local foi chamado Ramat-Leí. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor: deste pela mão do teu servo essa grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair na mão dos incircuncisos? Deus então abriu a rocha que há em Leí e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram, ele recobrou o ânimo.
Por esse motivo, essa fonte foi chamada Enacoré, e ainda lá está em Leí. Sansão liderou Israel durante 20 anos no tempo do domínio dos filisteus. Sansão, ao ser entregue pelo seu povo aos filisteus, ele arrebenta as cordas. E Sansão faz isso fortalecido pelo Espírito, capacitado por Deus para reagir. Afinal de contas, apesar, a despeito de todos os pecados de Sansão, Deus estava conduzindo aquela situação e escolheu um homem como Sansão para ser o libertador do povo de Israel. E por mais uma vez, Sansão, apesar de ser capacitado pelo Espírito, de após ser usado por Deus, fortalecido por Deus, ele mais uma vez desobedece o Senhor. E como ele faz isso? Sansão usa uma queixada de jumento. Mais uma vez, Sansão toca em um cadáver e usa essa queixada de jumento como a arma para matar os 1000 homens. O que nós vemos aqui, meus irmãos, é que a força de Sansão não residia no seu cabelo, como talvez você tenha aprendido nos livrinhos de história, que tratam Sansão como um grande herói. O que nós vemos aqui é que a força de Sansão estava na capacitação do Espírito Santo de Deus. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos que a fraqueza de Sansão também não estava na ausência do seu cabelo, como nós normalmente vemos nos livros de história. A fraqueza de Sansão estava no seu próprio coração pecador. A força de Sansão é a mesma força que capacita a mim e a você. Da mesma forma que a fraqueza de Sansão é a mesma fraqueza que eu e você temos. Sansão não é um herói distante. Nós não podemos ter a força de Sansão porque nós não temos o cabelo de Sansão. Mas nós podemos ter o mesmo espírito que capacitava Sansão nos capacitando. Mas da mesma forma precisamos nos atentar que a mesma fraqueza que derrubava Sansão é a fraqueza que derruba eu e você. E o que nós vemos a partir do versículo 18 é o primeiro diálogo de Sansão com o Senhor, com o seu Deus, até agora. Sansão tocou no cadáver do leão, tocou no cadáver do jumento para tomar como arma. Sansão escolheu uma mulher filisteia, estrangeira, para se casar. Sansão fez uma aposta inconsequente durante a sua festa de casamento e descumpriu o seu voto de se casar com aquela jovem no final da festa de noivado. E apesar de todo o pecado de Sansão, das suas inúmeras vinganças, o Senhor atende à oração de Sansão e lhe dá água para que ele recobre as suas forças. Olhando isso tudo, a pergunta que eu faço e que talvez você esteja se fazendo nesse momento é o seguinte: como é que Deus pode usar alguém assim? Quantas vezes nós fazemos essa pergunta? Como Deus pode usar alguém como Sansão? Quantas vezes nós vemos pessoas usando essa pergunta até mesmo para desistir de caminhar com outros cristãos? Pessoas que alegam: eu não desisto de Cristo, mas eu desisti da igreja. Porque eu não suporto ver pessoas mais se dizendo servas de Deus. Eu não estou falando que Deus aprova a maldade de muitas pessoas que se dizem cristãos. Mas eu estou querendo levar você a refletir sobre esse discurso de desistir de Cristo, mas não desistir de Cristo, mas desistir da igreja. A pergunta não é como Deus pode usar alguém como Sansão, mas a pergunta é: como é que Deus pode usar alguém como eu? O apóstolo Paulo, ele falava que dos pecadores ele era o pior. Em Romanos 7, ele vai dizer: miserável homem que sou. Jesus advertiu os fariseus de sua época pela incapacidade de fazer uma autocrítica sobre as suas próprias vidas e se julgarem bons demais para caminhar com outras pessoas que Deus também estava salvando. O pensamento que é possível desistir dos cristãos sem se desistir de Cristo nasce de corações
daqueles que se julgam melhores do que a igreja, que se julgam melhores do que os outros, que se acham bons demais para a igreja. O reformador João Calvino disse que se você não pode ter Deus como pai, você não pode ter Deus como pai a menos que tenha a igreja como mãe. O que eu e você precisamos fazer é nos enxergar em Sansão. Pois quantas vezes também somos vingativos? Quantas vezes também nos iramos? Quantas vezes quebramos nossos votos e fazemos exatamente o oposto do que nós afirmamos para o Senhor? Quantas vezes você já cantou: sonda-me, Senhor, usa-me. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Mas eu troco o culto ao Senhor por uma partida de futebol na televisão. Quantas vezes eu já cantei isso, mas quantas vezes eu já me recusei servir ao Senhor através da minha igreja local? Quantas vezes eu deixei de compartilhar o evangelho com quem eu deveria? Quantas vezes eu quebrei esse voto feito através de uma canção? Sansão possuía espírito para capacitá-lo, mas ele não possuía os frutos do espírito. Sansão era o típico personagem, a típica pessoa de que fazia, mas não era. Ele era usado, mas ele precisava ter o seu caráter transformado. Isso se aplica a nós, isso nos chama a atenção em meio a uma cultura da realização que nós vivemos, onde as pessoas são julgadas pelo que elas produzem e não necessariamente pelo que elas são. Quantos pregadores eloquentes das redes sociais, da internet, são admirados, até mesmo venerados, por pessoas que sequer sabem como eles vivem a sua vida, que jamais se sentaram à mesa com eles. Quantos influenciadores da internet são admirados pelas suas realizações e não necessariamente por quem elas são. Pessoas que estão do outro lado de uma tela, onde nós só podemos ver aquilo que é compartilhado, realizações que são feitas. Nós vivemos em uma cultura onde o fazer é muito mais importante do que o ser. Na verdade, o ser muitas vezes é completamente ignorado, é indiferente. Pregadores que possuem uma vida completamente torta, ou até mesmo não têm compromisso nenhum com a fidelidade bíblica, mas que são eloquentes, talentosos e até mesmo persuasivos e estão atraindo multidões. Da mesma forma como nós avaliamos até mesmo a Igreja de Cristo somente por aquilo que ela faz, sem necessariamente se preocupar com o que ela acredita, como são os seus bastidores. Quem de fato aquela igreja é. A história de Sansão nos aponta a urgência do ser acima do fazer. Por isso eu gostaria de concluir dizendo que a grande lição da história de Sansão não é somente o ser acima do fazer, embora seja um tópico muito importante, uma reflexão muito importante que você precise fazer ao olhar para a história de Sansão, se identificar como Sansão em muitos momentos da nossa vida. A grande lição da história de Sansão é a história de um Deus que pode usar homens que não merecem ser usados por ele para salvar um povo que não merece ser salvo por ele. É exatamente isso que Deus faz aqui. A história de Sansão aponta para o Salvador perfeito que usa imperfeitos como eu e você para salvar pecadores como eu e você. Salvar pecadores, esses pecadores que eu e você fazemos parte. Que homens e mulheres como Sansão, como Débora e outros juízes daquela época, dentro de suas imperfeições,
dentro dos seus erros, Deus ele estabelece os seus propósitos para redimir um povo particularmente seu. E ele faz isso através do único libertador perfeito que foi Jesus Cristo. O libertador perfeito não sou eu, não é você, não é um político. Que políticos eles podem ser usados, mas jamais devem ser venerados. Líderes podem ser usados, mas jamais devem ser venerados. Até mesmo alguns que não possuem as características do fruto do Espírito, como Sansão não tinha. E a nossa esperança não está na vida dessas pessoas, mas da vida do próprio Deus, manifestado em Jesus Cristo, que é o único e perfeito libertador. A história de Sansão é a história de um Deus de graça, que usa alguém imperfeito, alguém que não merece ser usado, para salvar um povo que não merece ser salvo. O povo de Israel aponta para nós, pecadores, idólatras, que insistimos em errar, mas ao mesmo tempo nós vemos um Deus que insiste em nos amar. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua graça e pela tua misericórdia. Te peço que o Senhor fale aos nossos corações através dessa mensagem, que possamos ser edificados e fortalecidos por ela, que não venhamos confiar na força do nosso próprio braço, que não venhamos confiar no talento, na habilidade de nenhuma outra pessoa para a nossa salvação, que possamos confiar única e exclusivamente no Senhor, entendendo que Jesus Cristo é o libertador que nós precisamos, que possamos sempre buscar confissão, que possamos sempre buscar, Senhor Deus, um coração voluntário e disposto a te servir, porque isso para nós é um privilégio, porque quando vemos a forma como o Senhor pode usar homens e mulheres imperfeitas, homens imperfeitos como eu, homens e mulheres imperfeitos como meus irmãos que estão assistindo esse vídeo, nós só podemos nos render em gratidão ao Senhor, pelo Senhor poder proporcionar a nós a oportunidade de participar de algo tão maravilhoso. E por isso eu te peço, fala, Senhor Deus, conosco, não somente hoje, mas em todos os dias da nossa vida, para que possamos ser servos fiéis a Ti. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e tenha uma ótima semana.